Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Estou recebendo aqui o Hugo Pires, que é especialista na área de agroecologia, educador ambiental e do agro também, e jornalista, está aqui comigo. A gente está discutindo esse assunto que a gente gosta muito de trazer aqui, viu, Hugo? A gente gosta muito de trazer essa questão da agroecologia. Já discutimos aqui nesse programa propostas da Prefeitura do Agro, já trouxemos aqui horta comunitária. Esse programa, na prática, ele conversa com o empresariado, conversa com os produtores, conversa com a turma que está refletindo sobre o meio ambiente. É a ideia da gente construir um agro mais eficiente, assim. Isso é agroecologia, né? É a cooperação de todos, porque todo mundo tem o seu papel dentro da lógica do sistema. Isso. Então, né, parabéns por isso. E aí, o que acontece? Eu acho que é o grande papel mesmo da comunicação, a gente levar a informação e quem está do outro lado. E eu costumo dizer o seguinte, ainda mais que a gente está numa TV a cabo, na TV que é hoje com o mundo digital, você chega em vários lugares, ou seja, você tem caminhos para chegar à informação. E se você conseguir chegar com a informação a cada programa em 2, 3 pessoas e levar aquilo para a pessoa, que eu acho que é o papel do educador também, né? Estou com essa sala inteira aqui, mas se 3 pessoas levarem isso para a vida, já vai ser uma coisa interessante. E uma coisa que a gente sempre um embate é a questão da alimentação saudável. Há uma frente que diz que a alimentação saudável, livre de todo tipo de agrotóxico, livre de todo tipo de química, ela é uma alimentação para poucos. Poucos pela questão do avanço de conhecimento, pouca gente tem esse conhecimento, e também um limitador devido à questão financeira, de ter o dinheiro, porque acaba sendo um produto mais caro. O que, de certa forma, não é tão mais caro, e a gente explica isso no processo, porque se você buscar aí pessoas que têm produtos naturais, você vai ver que não está ali pare com quem está ali nos sacolões da vida. Mas é possível a gente mudar essa situação, esse cenário, trazer o agro mais popular, a agroecologia mais popular? Com certeza, né? As pessoas têm aí uma falsa verdade, que é acreditar que uma alimentação saudável, uma alimentação natural é cara. Quero dizer para você de casa que não é. Uma alimentação saudável é muito mais em conta do que você tem o costume de comer hoje, tá? Você pode ter certeza. E é muito importante a gente ressaltar que 80% do consumo de hortaliças, eles são feitos pelo pequeno produtor, né? É a questão da subsistência. A maioria das pessoas, elas têm um pezinho de couve em casa, uma rameira de chuchu, né? Igual o quintal da casa dos meus pais aqui na região de Contagem, é um quintal convencional, mas se você vir, parece uma floresta, né? Assim, porque tem tudo quanto é tipo de espécie. Inclusive, eu fiz uma brincadeira com os meus sobrinhos lá, que foi de fazer um herbário, né? Identificando todas as plantas que tem no jardim da vovó, né? E saiu esse inventário? Sim, fizemos um herbário, assim, não concluímos ainda, porque a gente tem que esperar o processo de secar e tudo, mas assim, foi uma ocupação bem legal para as crianças e para a gente poder saber o que a gente tem no nosso quintal, porque isso é um tesouro muito valioso, né? Porque as pessoas que têm essa consciência, qualquer pedaço de terra que ela tenha em casa, pode ser 1 metro, ela é capaz de produzir alimentos, né? Você pode utilizar reciclagem, essas latas grandes de tinta, esses galões de água, você pode encher eles de terra e cultivar alimentos ali também, né? Então, assim, isso as pessoas não teriam custo, né? Perfeito. E, além disso, iriam fazer um grande favor para a natureza, que é dar vida útil para aquilo que estaria sendo lixo. Agora, Hugo, você coloca a situação, eu sabia que você ia caminhar por esse lado, porque quando a gente estuda a agroecologia, a gente fala do alimento para subsistência mesmo, ou seja, para a própria família. E, aliás, a agricultura familiar que faz um trabalho sensacional no Brasil, que é 80% do agro. Tem gente que quer desvencilhar ali o que é agro e o que é o produtor rural familiar. Não tem jeito, quem carrega o agro é o produtor familiar. E essa turma já faz muito bem, faz para comercializar e consegue fazer em escala.
forma com que as cidades foram crescendo, a forma com que as cidades foram avançando, elas trouxeram problemas para a gente das maneiras mais diversas possíveis, né? Problemas de saúde, respiratórios, problemas de doenças mentais e também na questão alimentar, porque se você parar para pensar, você falou uma coisa aí que, na hora que você falou da casa dos seus pais, você falou, eu vontade de ter um quintal em casa. A maioria das pessoas que está nos assistindo não tem um quintal em casa. Isso também é uma lógica de alimentação que também é dificultada. Aí você vai me dizer, mas tem jeito da pessoa produzir mesmo um apartamento, mesmo uma moradia, mas fica mais difícil. Não é que fica mais difícil, eu costumo dizer que difícil é aquilo que a gente não quer, porque tudo aquilo que a gente quiser fazer, a gente faz, se torna fácil, a gente se mobiliza para fazer. Né? Muitas pessoas me taxaram de louco quando eu abri mão de tudo que eu estava vivendo da minha vida, né? Assim, uma perspectiva de ascensão muito grande dentro do que eu estava trilhando, e eu simplesmente abri mão de tudo para poder viver essa vida simples, porque não tem nada melhor do que a gente poder desfrutar dessa simplicidade. Fabiano, no final da vida, as pessoas podem ter conquistado tudo, mas o que elas vão, às vezes, lamentar é porque não vivenciaram, né? Porque existe uma diferença de viver, vivenciar e passar pela vida. Perfeito. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, aquela música do Titãs, né? Devia ter amado mais, ter... Sim. Tal, né? Epitáfio, ou seja, epitáfio, né? Que é a epitáfio. música. E no final da vida as pessoas vão falar que queriam simplesmente uma casinha branca de varanda no campo, né? Porque é o que a gente quer, é uma paz de espírito. As pessoas não plantam em casa hoje, podem até ter espaço ou podem não ter, não é porque por falta de alguma coisa, é porque a gente é tão consumido por esse tempo, né? Eu te digo por mim, eu trabalho em média de 13 horas por dia, todos os dias, né? A minha válvula de escape é a agroecologia, porque eu não fiz minha transição toda porque eu não tive condições. Inclusive eu trabalho, né, no governo, a gente já se encontrou lá na BH Trans, um dia eu estou lotado lá, né? Então assim, eu preciso de dar conta, né, da estrutura da minha vida, né? Não sou assim um maluco, beleza. Não dá para largar tudo. Não dá, né? A gente tem que ter uma transição. E o importante é a gente acreditar, porque aquilo que a gente acredita acontece, porque tudo na vida surgiu ou de uma ideia ou de um sonho. Então a gente não pode deixar de sonhar. Né? E essa questão do trabalho com as crianças, né? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco. Essa transformação, quando você apresenta... você falou dessa escola, que eu já quero trazer a diretora aqui, já está convidada, viu, para participar aqui do programa, o diretor ou a diretora da escola. A diretora, Janete. Eu sempre falo diretora porque as mulheres comandam as escolas todas, né? Assim, as mulheres têm... Então já acertei, mas não foi tão difícil de acertar, porque a turma... as mulheres têm uma força na educação muito grande, mas eu queria te perguntar isso, assim, quando você vê a agroecologia entrando numa grade de uma escola, e ela começa a ter ali esse ensinamento, ele passa a ser tão útil ou mais necessário do que, de repente, meramente aprender uma equação matemática, uma equação, o que é a biologia, o que é o H2O, a mistura dos elementos químicos, ou seja, ele é tão importante, até mais importante para o aluno que está chegando ali no ensino básico? Eu diria que é tão importante quanto, inclusive, é um grande guarda-chuva que vai abarcar tudo, né? Porque eu estou trabalhando com a terra. Então, na terra eu tenho os elementos químicos, os elementos da natureza, né? Se eu vou plantar, eu preciso de fazer a medição de um canteiro, eu preciso de calcular quanto eu vou plantar, qual vai ser a rentabilidade que esse plantio vai me trazer, porque um dos grandes problemas que as pessoas veem hoje é que elas não enxergam a rentabilidade dentro de uma perspectiva de viver agroecologicamente, né? Primeiro, viver agroecologicamente não é você produzir para o outro, é você produzir para você, para o seu bem-estar, para você saber o que você está se alimentando, né? E é uma questão de estilo de vida, e um estilo de vida saudável, um estilo de vida que a gente quer, né? Um estilo de vida que promove a dignidade pela soberania alimentar, é você comer bem para poder nutrir-se. Então, quando eu vejo, né, quando eu fui, eu trabalhei com a terra,
comunicado que a gente iria trabalhar esse ano como uma disciplina obrigatória, eu achei uma oportunidade de até estimular as crianças a gostarem mais de matemática, mais de português, porque, olha, Fabiano, eu como professor, o que eu percebi no ano passado foi a retomada a retomada das aulas depois de 2 anos de confinamento. Foram muitos conflitos que a gente teve que mediar, muitos, porque as crianças ficaram apartadas. E hoje, com a vida moderna, né, a insegurança ela é rentável para a sociedade, né? Então, em decorrência disso, as crianças ficam mais apartadas, porque os pais ficam preocupados das crianças saírem. As crianças, no ficar dentro de casa, que o privado está ficando cada vez mais reduzido, né? Sim. A gente vê aí os microapartamentos que são comercializados a preços altíssimos para ocupar cada vez mais terreno. Para fazer cada vez mais e menos espaço. Exatamente. Então, assim, hoje já tem até construtoras que eu quero parabenizar que se preocupam com essa questão, né, do meio ambiente, de utilizar a energia da natureza, de utilizar o espaço para criar uma horta comunitária, né, porque nós estamos nos individualizando devido ao processo natural que o mundo vai se direcionando. E esse processo ele foi potencializado pela questão da pandemia. E a gente sabe que a falta de socialização leva o ser à depressão. E a depressão é um vazio que pode levar para lugares que nós, como seres humanos, não merecemos ir, né? Porque a gente nasceu foi para brilhar. E é isso que a agroecologia quer, é promover a vida, o brilho da vida, que a gente possa falar da vida com brilho nos olhos, né? Porque hoje as pessoas estão tão perdidas na modernidade, com o ter, que esquecem do ser. Uhum. E eu não posso ter se eu não ser antes, porque senão o meu ter vai ser vazio. E entre ter e ser, eu tenho que encerrar o nosso programa. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Quem quiser continuar esse papo com você, saber das suas redes sociais, como é que te encontra aí nesse mundo digital para falar de agroecologia? Para falar a verdade, eu não estou muito dentro do mundo digital não, sabe, Fabiano? Mas a gente não pode estar totalmente fora, né? Então, eu tenho um canal no YouTube que se chama Estrela da Manhã, né? Sem o tio e tudo junto. Então, digita lá youtube.com/Estrela da Manhã e acompanha a gente nas ações aí de agroecologia. Quem sabe você também não vai ser tocado no coração a mudar o planeta, né? Muito obrigado, Hugo Pires, que é jornalista, é educador do agro de uma maneira do ambiental também. Muito obrigado, valeu demais pela sua participação aqui, sucesso na trajetória e bom rever depois de muito tempo. Eu que agradeço, muito bom estar aqui e sentir esse cheiro de estúdio novamente. Legal. Viajei no tempo agora. Isso é muito bom. O Hugo você vai assistir buscou aí o nome do Hugo, você vai achar umas matérias aí dele aí, época da TV aberta e tudo mais. Gente, quero agradecer demais a você também que esteve aqui comigo, viu? Aqui nesse programa super especial falando sobre agroecologia. Gostou do tema? Chegou aí no meio do caminho? Está assistindo a gente na TV a cabo? Então eu te dou uma dica. Tem reapresentação ao longo da programação. Mas dou uma dica melhor ainda. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Viver Brasil. No YouTube, você busca lá por Economia Agora e tem vários programas, inclusive este, para você acompanhar. Até o próximo. Valeu!